A escuridão, por vezes, não é apenas a ausência de luz, mas a presença de uma sombra que se projeta de dentro para fora, distorcendo tudo ao redor. Já se sentiu assim? Como se o mundo, que antes parecia familiar, de repente se tornasse um palco para fantasmas criados pela sua própria mente? É uma sensação paralisante, um sussurro gelado que congela a alma, transformando a esperança em um medo denso e quase palpável. Imagine-se em um barco, no meio de um lago, sob a noite mais escura que já viu. As ondas batem implacáveis. O vento uiva carregando consigo os ecos de suas próprias inseguranças. Não há terra à vista, apenas a imensidão ameaçadora da água e o céu carregado. Os músculos doem, o cansaço é excruciante. Você rema, mas sente que não avança. Cada esforço parece inútil, cada remada um grito silencioso de desespero. É nesse cenário de angústia que a narrativa de Mateus 14 se desenrola, e é nesse cenário que muitos de nós, em algum momento da vida, nos encontramos. Não é apenas uma história antiga, é um espelho profundo para a alma humana. Os discípulos estavam ali, sozinhos, em meio à tempestade. Jesus os havia enviado adiante enquanto ele subia a montanha para orar. A obediência, por vezes, nos coloca em lugares desconfortáveis, não é mesmo? Lugares onde a fé é posta à prova, onde as certezas se desfazem como areia entre os dedos. Eles estavam fazendo exatamente o que lhes fora pedido, e ainda assim a tempestade os engolia. O mar, antes um caminho, tornava-se um abismo. A escuridão, antes um manto, virava uma prisão. Eles lutavam contra os elementos, contra o cansaço, contra a própria insignificância diante da fúria da natureza. E então, na quarta vigília da noite, quando a esperança já começava a esvair-se, algo surge sobre as águas. Uma figura, uma forma que se movia com uma serenidade impossível, desafiando a lógica, desafiando a natureza. O coração dos discípulos, já castigado pelo medo da tempestade, agora se contrai com um terror ainda maior. Não é um milagre que eles veem. Não é uma resposta às suas orações. É um fantasma, uma aparição. O medo tem esse poder. Ele distorce a percepção, transforma o Salvador em um espectro, a esperança em uma ameaça. O que era para ser a solução, a presença que acalma, torna-se o ápice do pavor. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, o medo nos faz ver fantasmas onde há apenas a mão estendida? Quantas vezes a ansiedade pinta cenários catastróficos onde a providência divina já está agindo? Aquele projeto no trabalho que parece inatingível, aquele relacionamento que enfrenta uma crise, aquela doença que assombra os pensamentos. O medo, como uma lente escura, embaça a visão, nos impede de distinguir a realidade da projeção de nossas próprias inseguranças. Ele nos faz duvidar do que é sólido, do que é real, e nos convence de que o irreal é a única verdade. Mas, em meio ao pânico, uma voz ecoa sobre as águas. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. A voz de Jesus. Não é um grito desesperado, mas uma afirmação de presença. Uma calma que se impõe ao caos. Essa voz, que acalma as tempestades internas e externas, é a mesma que nos chama hoje. É a voz que nos lembra que, mesmo quando tudo parece desabar, há uma presença inabalável que nos sustenta. Mas ouvir essa voz, reconhecê-la em meio ao tumulto, é o verdadeiro desafio. Pedro, com sua impulsividade característica, questiona: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Há uma coragem ali, uma faísca de fé que se acende em meio ao medo generalizado. Mas é uma fé condicionada, uma fé que ainda precisa de provas visíveis, e Jesus responde: vem. Um convite simples, direto, um desafio à fé que se atreve a ir além do que os olhos podem ver. Pedro, então, desce do barco. Ele pisa nas águas. E por um breve e milagroso instante ele anda. Ele anda sobre o impossível. Esse é o ápice da jornada. O momento em que a fé, mesmo que pequena, se atreve a desafiar a lógica e a gravidade. É o momento em que a vulnerabilidade se encontra com a audácia. Mas a jornada espiritual raramente é um caminho reto e sem desvios.
A fé de Pedro, ainda frágil, é testada. Ele vê o vento, ele sente a força das ondas, ele tira os olhos de Jesus e, instantaneamente, a realidade se impõe. O medo retorna mais forte do que antes e ele começa a afundar. Onde antes havia a certeza de uma caminhada milagrosa, agora há o desespero de um naufrágio iminente. O que nos faz afundar? É o vento, as ondas, a circunstância externa? Ou é o desvio do olhar, a perda do foco no que realmente importa? Pedro afunda não porque as águas se tornaram mais traiçoeiras, mas porque ele desviou o olhar daquele que o sustentava. Ele se concentrou na tempestade, na impossibilidade, e não na presença que o havia chamado. É uma lição dolorosa, mas essencial. Quando o nosso foco se desvia da fonte da nossa força, da nossa esperança, o medo, como um ímã poderoso, nos puxa para baixo. Senhor, salva-me! O grito de Pedro é um grito de desespero, mas também de reconhecimento. Ele sabe a quem recorrer. Naquele momento de afogamento, a racionalidade se dissolve e a alma clama por socorro. E Jesus, imediatamente, estende a mão. Não há repreensão inicial, apenas a ação de salvar. Ele o pega, o ergue das águas turbulentas, e só então, com Pedro seguro, vem a pergunta: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Essa pergunta não é uma condenação, mas um convite à reflexão. Por que duvidamos? Porque, mesmo depois de vermos o impossível acontecer, permitimos que o medo nos domine e distorça nossa realidade. A fé de Pedro não era inexistente, mas era pouca, ou talvez oscilante. Uma fé que ainda não havia amadurecido, a ponto de permanecer firme diante das adversidades. E essa é a nossa jornada. A jornada de amadurecer a nossa fé, de torná-la inabalável, de aprender a manter o olhar fixo na presença que nos chama, mesmo quando o mundo ao redor parece desabar. A história de Mateus 14 nos convida a uma profunda introspecção. Quantos fantasmas criamos em nossa mente? Quantas vezes o medo nos impede de dar o primeiro passo, de descer do barco, de ousar andar sobre as águas da incerteza? O medo pode ser um inimigo silencioso que se camufla de prudência, de realismo, mas que no fundo nos aprisiona em uma gaiola de inação e ansiedade. Ele nos convence de que somos fracos, de que somos incapazes e que a única saída é a rendição ao desespero. Mas a voz que ecoa sobre as águas, a voz que diz não temais, é a mesma voz que nos convida a um novo olhar. Um olhar que não nega a tempestade, mas que a enxerga através da lente da fé. Um olhar que reconhece a presença que caminha conosco, mesmo nas noites mais escuras. A reconstrução espiritual passa por essa reorientação. Passa por desaprender a ver fantasmas e aprender a ver a realidade com os olhos de quem confia. A maturidade espiritual não é a ausência de medo, mas a capacidade de enfrentá-lo com a certeza de uma presença maior. É a compreensão de que, mesmo quando afundamos, há uma mão que se estende para nos erguer. É a coragem de pedir socorro, de reconhecer nossa própria limitação e de confiar que a resposta virá. Quando Jesus e Pedro voltam ao barco, o vento cessa. A tempestade se acalma. Os outros discípulos que testemunharam toda a cena prostraram-se e disseram: Verdadeiramente és o Filho de Deus. O medo se dissipa e a verdade se revela em sua plenitude. A experiência de Pedro, com suas falhas e sua redenção, serviu para fortalecer a fé de todos. E essa é a beleza da jornada. Nossas quedas, nossos momentos de dúvida não são o fim, mas parte integrante do processo de crescimento. Eles nos ensinam humildade, nos mostram nossa dependência e nos preparam para uma fé mais profunda e resiliente. A cada vez que ousamos descer do barco, a cada vez que o medo nos tenta a afundar, e a cada vez que clamamos por socorro e somos salvos, nossa compreensão da mão estendida se aprofunda. Portanto, quando a escuridão da dúvida e do medo tentar distorcer sua realidade, lembre-se da voz que ecoa sobre as águas. Lembre-se do convite para sair do barco. Lembre-se da mão que se estende para você, mesmo quando sua fé parece pequena. Não se contente em ver fantasmas onde há salvação. Não se contente em permanecer paralisado pelo terror que você mesmo criou.
O caminho para uma fé madura e uma esperança realista não é negar a existência das tempestades, mas aprender a ver através delas, a manter o olhar fixo na presença que nos guia. É permitir que a voz que acalma o mar também acalme as tempestades da sua alma. É um convite para ir além da letra, para mergulhar na profundidade da sua própria jornada espiritual e descobrir que, mesmo na escuridão mais densa, há uma luz que nunca se apaga. E se você, assim como Pedro, sente o chamado para ir além das suas próprias limitações, para descer do barco e caminhar sobre as águas da incerteza, eu te convido a continuar essa jornada de reflexão conosco. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa ver além dos fantasmas do medo. Juntos, podemos construir uma fé mais profunda e uma esperança mais real.